O conceito Longhouse, ele se refere a uma sociedade matriarcal. Uma sociedade pretensamente matriarcal, mas ela era mais matriarcal do que as sociedades patriarcais indo-europeias que existiam na Europa, no Neolítico, pré-invasão indo-europeia. E o conceito lá é que não haviam grandes casas comunais, eram regimes meio que comunais, com essas grandes casas de madeira, em que havia uma energia feminina muito forte e uma espécie de repressão ao elemento masculino. E dizem que a sociedade moderna contemporânea, vamos colocar assim, ela expressa essa coisa da Longhouse. Ali, o que essas moças queriam fazer comigo era me colocar na Longhouse. É uma espécie de opressão ao espírito masculino de uma figura que é masculina e que tem um elemento muito criador e muito livre. Eu, em grande medida, minha característica como defeito e como qualidade é ser um espírito livre. Livre a ponto de falar umas besteiras, de andar às vezes meio desgrenhado, mas livre de ponto de criar coisas. Ali, elas foram me longhousear. E não rolou. Pelo contrário. Né? Então, ao não rolar a longhouseada, o que nós tivemos no fim foi um choque. Então, tratem como choque. Porque, no fundo, tá? Esse é um grande teste. Esse é um grande teste, porque em qualquer sociedade, você vai ter que criar sempre um equilíbrio entre o feminino e o masculino. É o yin yang. Vocês já viram o lance do yin yang? Então o elemento feminino e o elemento masculino, eles andam juntos, tá? E é como se fosse o elemento masculino que é o ordenador e o elemento feminino que é a natureza, o caos e a ordem. Quando você precisa ter os dois elementos. Você só vai ser criador quando você abraça o caos. Quando você abraça o caos e a ausência de ordem, você cria o novo. Então o elemento feminino entra. Por isso que as musas, né, que são evocadas pelos poetas, os bardos, elas, na prática, são seres femininos, entendeu? Você vai atrás das musas. É por isso que os rituais, vamos dizer, dionisíacos, eles iam todos numa linha que ela em si é muito feminina. E do outro lado, é o elemento hierárquico ordenador masculino. Você precisa juntar essas duas coisas. Entretanto, o elemento feminino, quando fica muito forte em uma sociedade, ele mata o espírito, não apenas ordenador, mas o espírito aventureiro masculino. Então, a gente tá numa sociedade que tá, talvez, por mais que seja uma sociedade que tenha homens no poder, com um espírito muito feminino. E o capitalismo talvez nos leve a isso, depois isso dá uma grande discussão. E você precisa agora ordenar. Eu preciso meter lei e ordem no Brasil. E reparem que a minha discussão com aquelas moças, elas foram falar de feminicídio, violência contra a mulher, e eu tô falando, eu vou impor lei e ordem. É pena dura e eu vou pegar o bandido. Se o bandido bateu numa mulher num relacionamento, eu vou pegar o cara. Elas não, elas querem discutir. Não, vamos discutir e conscientizar. Que papinho! Isso é uma censura, porque no fundo elas querem reprimir a existência de um espírito masculino. Entendeu? A repressão é a repressão pro menino na escola, para ele não ser um menino homem na escola. Ok? É uma repressão. Elas querem uma repressão no âmbito cultural. E não uma repressão prática contra um homem que comete um erro. Então ali você tinha esse choque. Então o que você tem ali é um choque de concepções. E a coisa mais masculina de fazer é falar não. E colocar a sua opinião. E pronto, e acabou. É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? E é muito diferente de um cara como o Flávio Bolsonaro, que é um cara feminino. O Flávio Bolsonaro é um sujeito em si muito feminino. E o Flávio Bolsonaro se adapta. Né? Se adapta. E a coisa mais feminina do Flávio Bolsonaro é justamente essa adaptabilidade. Por isso que é diferente. Por isso que nós não temos nada a ver.